história do Cartoon Cartoons. Ele é chato pra caralho. Tu não via? Tu não tinha cartão? Não via. Tá. Não tinha mesmo. Não era burguês safado. Não via, mas hoje não treina a perna. Pá. Foi na ferida. Olá, o episódio do Freecast! Se a gente tá aqui, quer dizer que é mais uma terça-feira sem furar minha sequer. E vamos de throwback tiktokização para a parte 2 de um dos nossos episódios mais ouvidos. Então, se quiser entender um pouco mais disso, cola lá no episódio número 27 e seja feliz. Agora, vamos para um outro lado desse fenômeno, principalmente por estar do outro lado também. Pois bem, me acompanham hoje nesse papo com gostinho de déjà vu, o dançarino, aqui, @Doug. Fala patrão, fala galáctico, aqui é @Doug. Talvez a única coisa que sobreviva à instantaneidade das coisas, um vídeo ter 30 segundos, mais do que isso é uma eternidade. E não temos tempo, mas agora, experimente ser ligeirinho no sexo. E também o nosso hater em todas as redes sociais, @VimSemCafé. Eu sou a prova viva de que ser um hater de rede social faz bem pra sua carreira. Tô aqui, hoje, representando todos vocês. Votem em mim. Nosso candidato aí. A bancada está formada. Mas antes de começar a articular a timeline de vocês, não esquece que para ver as nossas belíssimas carinhas lá no YouTube, o nosso canal é onde você vai se inscrever, deixar seu likezinho e ativar o sininho. Porque senão O PT é bom. vão vazar os seus rascunhos ocultos aí no TikTok. Por falar nele, lá você nos encontra no @TikTok Freecast. E lá na rede vizinha, tu nos acha no @Insta Freecast. E se não gostar de nada do que a gente tá falando aqui, manda teus reclames pro e-mail do Freecast, @gmail.com. E vamos começar. Reclames do Plim Plim. Porque essa intro foi a mais longa que fiz até agora. E vocês só gostam de 30 segundos, não é mesmo? Então, meus queridos, quem define pra mim o que é a tal timeline infinita? Vem sem café. Eu? Ah, tá. Não sei o que é a timeline O cara infinita. toca a granada no Doug, o Doug pega a granada, uma granada, e toca pro amigo. Vai lá. Bom, Não, deixa que eu vou aqui. Deixa que eu puxando vou. de cabeça, né? O produtor não passou o material. Vai, te joga. Só deu um chutinho. Porra! Sou convidado, conhecido. cacete. Também conhecida como rolagem infinita, criada Rola. para proporcionar uma melhor experiência ao usuário, acabou se tornando um pesadelo por ser altamente viciante. O próprio inventor da timeline, Asa Raskin, se arrependeu de sua profissão. Inclusive, esse rapaz aí, que as pessoas não gostam muito quando estão no ônibus lotado, já deu essas declarações aí naquele documentário, né? O Dilema nas Redes, né? Eu me recordo deste nome por ter sido um nome bem diferente, digamos assim. Mas então, já que a gente tem essa tal melhor experiência, né? Porque teoricamente vai nos dar o conteúdo sem a necessidade de a gente estar buscando ou dando mais cliques e tudo mais, aquela coisa de user experience. Então, me contem assim, qual é a experiência de vocês com esses aplicativos? Qual é a... Tipo, vocês perdem muito tempo, sei lá, Instagram, TikTok,
Pornhub, essas coisas. Vai, Doug. Vai, Vinícius! Essas foram as declarações dos nossos convidados. Então, eu sou um hater de rede social, né? Não sei se vocês sabem. Eu mantenho a minha simplesmente para manter contato com algumas pessoas que eu não quero ter no WhatsApp. Porque, veja bem, é tão mais fácil a gente colocar ali uma imagenzinha bonitinha no Instagram e simplesmente esperar um like ou qualquer coisa assim, do que ficar chamando as pessoas para conversar no WhatsApp. Eu acho terrível essa dinâmica de conversação, Messenger, coisa horrível. Agora, Inclusive, abandonar um conteúdo ali, largar e... Tá O lá, que ó. tu tá me mostrando aí? Aí... Opa, vou vazar largar o número do Vinícius a- agora. Pois é, o animal. Olha lá o Farid. É legal que eu tô falando. A única coisa que eu detesto é o conversa no WhatsApp, aí o cara vai lá. Não, pode deixar que eu vou dar uma censurada na minha câmera. Mas enfim, é que esse negócio das redes será que sociais, não? da maneira como elas funcionam hoje em dia, eu acho que elas não contribuem muito pra cabeça da gente. Elas movem muito com as nossas paixões todos os dias, né? Fazem com que a gente se sinta bem por pouca coisa. É uma ejaculação precoce a cada resbalada pra cima. Olha aí, Farid. Eu já tenho a Ele coach do fala mesmo. episódio. É essa, não tem frase melhor nesse Não vai ter episódio. frase melhor. Não. Não tem. Tá aí a citação do episódio. Inclusive no início do episódio, pra você que tem ejaculação precoce, não perder, não é mesmo? Ué. Boa. Improviso. Tá. Como o título desse episódio vai ser TikTok, eu vou focar um pouco mais no TikTok. Assim, eu era contra o TikTok justamente por essa porra de ser vídeos curtinhos. Porque o vídeo curtinho, ele te entrega tudo e nada ao mesmo tempo. Tu vai, vamos dizer, aprender algo novo, mas tu não vai aprender. Tu não tem como aprender um conteúdo, sei lá, vamos lá. Vamos falar sobre buraco negro, vamos lá. Tu não vai... tu não vai aprender. Ele puxou. Eu sei até a associação que o cérebro dele fez, porque a gente tá gravando um fanfic antes. Eu sei até a associação que ele fez. Tu vai conseguir aprender esse conteúdo em 30 segundos. Mas tu vai ter uma ilusão que tu sabe tudo por causa de um vídeo de 30 segundos. Isso Sim, aí mas- é um problema grave, mas é muito da. E eu não vou falar em questão de geração, tipo, dos jovens em si, mas do momento em que a gente vive, assim, tecnologicamente falando, em que as pessoas elas são facilmente induzidas a compartilhar as coisas, por exemplo, no Twitter, a partir de uma manchete. Então a pessoa compartilha a manchete, mas não compartilha o conteúdo, porque em 83% dos casos, a pessoa não leu, entendeu? Então Tudo a pessoa isso? só compartilha pelo bait ali da manchete, né? E o vídeo dos 30 segundos, do 1 minuto ali no máximo, como os shorts no YouTube, né? Ele faz exatamente isso. Ele só te dá o que teoricamente é o mais importante e não se aprofunda em absolutamente nada. Tu tem a profundidade de um pires quando tu vê um vídeo de ciência de 1 minuto. E mesmo assim tem uns que conseguem te passar alguma informação relevante. Como é que é o nome do... É Ciência Todo Dia, talvez? Aquele que é o Pedro Luz? Pedro Luz. Ele traz algumas paradinhas assim de uma maneira bem interessante e, assim, apesar de ser interessante, apesar de te fazer ver o negócio, tu não aprende de fato aquilo ali que ele tá te falando. Agora, se tu for no canal do YouTube dele e assistir ao vídeo, aí tu muito provavelmente vai aprender muito mais, porque tu tá sendo exposto a muito mais dados daquele conteúdo. Então, como as pessoas elas preferem saber pouco
Mas ler muito, entre aspas, porque na prática tu não absorveu nada. Seja da notícia, seja de um livro, seja do vídeo, seja do que for. Mas a pessoa é como o Doug disse, tem aquela ilusão. Então, por exemplo, se eu sou um leitor dinâmico, eu vou lá, eu vou ler 218 livros em 6 meses. Agora, o que eu absorvi desses livros? Nada. Não tem como absorver informação relevante desses livros fazendo uma leitura dinâmica. Bem como não tem como absorver... Bem como não tem como absorver informação de um vídeo de 30 segundos, 1 minuto. Eu vou ficar curioso, talvez, e querer pesquisar mais sobre o assunto? Talvez. Só que daí vai da tua curiosidade e dos teus pulos, né? De ir atrás daquele assunto que tu ficou afim de saber mais. E a maioria das pessoas não vai atrás disso. Mas isso é um problema enorme. Sabe que eu acho que até a questão do tempo, ela é só uma variável que foi colocada pra gente em função da dinâmica da rede social. Mas o nosso consumo, ele é baseado no consumo fácil. Vamos colocar assim, por que é mais legal assistir 4 horas de Flow do que assistir uma entrevista do Jô Soares? Não é mais legal. Mas, tipo assim, até pouco tempo atrás era super ok as pessoas assistirem 4 horas. Tipo assim, se tu pegar os dados do Flow, por exemplo, eles têm programas de 2 horas, de 4 horas, de 1 hora, tá? Se tu pegar a métrica desses vídeos, eu duvido que eles tenham uma retenção muito grande. Eu duvido. Não, mas aí que tá, não é nem a questão de retenção. O que eu tô falando é assim, ó. O que é o conteúdo mais fácil de tu absorver? Entende? Porque eu posso ter a melhor pizza feita pelo melhor pizzaiolo e eu sair mordendo ela aqui agora. Se eu sair comendo rapidinho ou sair comendo como se fosse qualquer coisa, eu não vou sentir os sabores que aquele cara colocou, não vou sentir o trabalho que aquele cara colocou da massa, eu não vou sentir as milhares de horas que o cara colocou a massa em fermentação, entendeu? Agora, se eu sei apreciar uma pizza, cada elemento que foi composto, que foi usado para compor ela, vai ser uma coisa diferente para mim. Aí por que eu levanto a questão do Flow, que é uma coisa que leva milhares de horas para terminar? O Flow é uma coisa, é um conteúdo fácil, é uma conversa. Ele não tem a pretensão de nada a não ser uma conversa. Então, por ele não ter a pretensão de nada, pode sair qualquer coisa dali. E as pessoas esperam sair qualquer coisa dali. Entendeu? E não é qualquer coisa no sentido de... Sim, mas aí que tá. Não é no sentido de variação. Né? Sim, mas é que é o meu ponto. Não é o sentido de variação de conteúdo, o qualquer coisa. É qualquer coisa no sentido de uma coisa sem relevância. É uma coisa pequena que a gente pode transformar em grande se a gente sair explorando aquilo ali através dos cortes. Mas o conteúdo do Flow, de qualquer um desses podcasts de milhares de horas, é completamente irrelevante perto de uma entrevista do Jô Soares, na época que tinha o Jô Soares, sabe? Tu extraía muito mais conteúdo daquela entrevista do que dessas 4 horas de falatório. Só que as pessoas entendem melhor as horas de falatório ao invés da entrevista do Jô Soares. É que as pessoas, elas gostam de colocar os podcasts, principalmente, como a companhia. E o que eu quero dizer como companhia? É o papel que muitas vezes a TV no cabeleireiro, no salão de beleza, faz. Fica lá, é um som de fundo. Tu não necessariamente tá prestando atenção naquilo, mas tá lá te fazendo companhia de alguma forma. Te ajuda a passar o tempo, sabe? Então tu acaba não conseguindo... Novamente, tu não absorve nada do conteúdo. Mas tá lá. Tá ouvindo ali as pessoas conversando e tal. Daqui a pouco tem alguma coisa que chama atenção. Tu, opa, peraí, o que é isso? Do que ele tá falando? Ah, depois eu vejo o corte. E é mais ou menos assim a rotina, né? Se tu parar pra analisar. Tipo, eu não consigo ouvir um podcast de 2 horas. Sem ser parcelado. Sobre a questão da guerra na Ucrânia, por exemplo, em que como é que é o nome?
o Xadrez Verbal fez um podcast de 6 horas, se eu não me engano, sobre o assunto. Pequeno. Pro xadrez verbal, pequeno. Eu vi em 2 semanas. Porque eu não consegui dar sequência. Eu fui tentar ouvir enquanto eu tava dirigindo, né? Viajando pra cá, pra Porto Alegre de volta. E, cara, eu quase dormi na direção. Seria problema. Então eu tive que trocar uma música porque, não, falei, não vou conseguir absorver, então não adianta eu ouvir. E se é pra eu ouvir o troço e não absorver, eu prefiro não ouvir, entendeu? Porque não faz sentido eu querer consumir um conteúdo que eu não quero absorver. Pra que eu vou consumir um conteúdo que eu não quero? Sabe, tipo, eu vou deixar ali no programa do Léo Lobo de tarde porque eu não quero consumir o programa? Não! Quer dizer, o Léo Lobo ainda tem um programa de tarde? Não sei. Não sei nem saber, mas... Não faço a menor Enfim. ideia. Insira nesse corte um programa que tenha de tarde aí, que eu não sei qual é a grade da TV. Então, a Kátia. eu quero realmente consumir aquele conteúdo? Não, eu só quero deixar ali. Então pra que eu vou deixar ali? É melhor ficar no silêncio ou, sei lá, põe uma música então. Porque a música tu não precisa absorver ela pra curtir, né? Eu acho. Mas aí muito... que tá. Aí que tá. Até na música tu tem os seus momentos de música deixar tocar e música pra tu absorver. Por exemplo, vai pegar uma daquelas músicas super rebuscadas melodicamente pra se ouvir. Se tu não entende um pouco de música, tu não vai absorver bem aquilo, entendeu? Uma coisa é tu ouvir a Nona Sinfonia do Beethoven porque tocou no teu celular, e outra coisa é tu ouvir porque tu entende de música, entendeu? Bem, tem música clássica que vira até funk, né? Mas é que independente da música. Independente da música, eu digo assim, crítica, viu? Não tô fazendo uma crítica, eu tô falando que Mas pareceu. os caras tem funk. sabem aproveitar o negócio, entendeu? E funciona. Tem funks que funcionam bem musicalmente, entendeu? Tem funks que funcionam bem musicalmente. E existe uma complexidade naquilo. Só que se eu não conheço isso, como eu absorvo isso? Eu não absorvo. E se eu não absorvo, por que esse cara vai trabalhar em cima disso? Tá entendendo o que eu tô levantando aqui? Eu não sei, é muito confuso. A tiktokização... Não, é que a ideia que eu tô levantando é assim, ó. A tiktokização das coisas, ela é provocada pelo usuário. Não é que existe uma grande força de mídia que tá criando a tiktokização. Não. As pessoas não querem consumir as coisas. Elas querem mais por menos. Entendeu? Elas querem mastigadas, tu diz? Exato, elas querem poder conversar. Que é as pessoas o problema? Mas, claro, e não elas querem poder conversar sobre como é feito os alvéolos do pão, sobre o espaço, sobre espíritos, sobre política e saúde. Só que elas não são especialistas em nada. Como que elas chegam a essas coisas? Mas aqui a gente ainda tá elaborando alguma coisa. A gente tá se pondo a pensar sobre as coisas, por mais idiota que seja. Às vezes. Mas olha só, tu falou o negócio da música, né? Só pra eu não perder o timing do tema. Mas a tiktokização, ela afetou a música de uma forma muito pesada. Porque assim, ó, tem as plataformas de streaming que são o Spotify, o Deezer e o Amazon Music, por exemplo. Segundo pesquisas, a geração Z acha músicas com mais de 3 minutos longas demais. Não é que as músicas de antigamente eram melhores. Não é por isso. É que surgiu esse fenômeno por causa do TikTok, que é a tal da audição ansiosa. Que tá alterando o mercado da música. Então as músicas hoje elas têm em média 2 minutos, 2 minutos e 30. Tu pega o inesquecível... o marido da Megan Fox, que canta rock, pop, funk... Não, pop... É o Machine Gun Kelly. Isso. Legal que tu sabe por causa da Megan Fox. E aí... Não, da Avril Lavigne. Que ele fez uma música com a grande Avril Lavigne. E ele foi parceiro dela em vários shows na tour nos Estados Unidos. Mas não é esse o ponto do argumento. As músicas dele são, pelo menos, agradáveis ao ouvido, pelo menos ao meu gosto. E duram, em média, 2 minutos e 20, 2 minutos e 30. E normalmente as músicas são atreladas ainda a alguma dancinha, alguma coreografia que pode viralizar, né? Que nem foi o caso daquela...
Beijo de cereja? Boca de cereja? Um sertanejo que tinha lá da guria do Big Brother lá, Juliette, lá, como é que era o nome? Pô, Alguma não. coisa de faço memória cereja, dele. cerveja. Ah, Batom? enfim. Enfim, que teve a dancinha lá na porra do Big Brother, viralizou aquela merda e foi um dos hits mais. Quando eu digo aquela merda, não é no sentido de que é ruim a música, porque eu não tenho informação suficiente sobre ela. Mas aquela coisa viralizou de uma forma absurda por causa da exposição que teve no Big Brother e, consequentemente, da viralização no TikTok. Então todo mundo começou a fazer uma dancinha inspirada no negócio. Então, tipo, toda musiquinha tem que ter uma coreografia, tem que ter um negocinho. Inclusive a retromencionada Avril Lavigne também entrou nessa quando ela veio pro TikTok, utilizando as músicas dela. Um dos primeiros vídeos do perfil da Avril Lavigne oficial no TikTok é recantando Skater Boy com o Tony Hawk no vídeo. No caso, quando ela fala do Skater Boy, né, vulgo skatista, ela corta pro Tony Hawk, que foi uma parceria interessante ali naquele vídeo, faz muito sentido, evidentemente. E Baita jogo de PlayStation. Pra quem tem mais de 30 anos ainda afeta a nostalgia duplamente, porque tu tem Avril Lavigne e Tony Hawk misturado. Então, né, não teria como ficar ruim. Enfim. E tu vê que a assim. passagem do tempo só passou pra um Seria deles, assim. né? Exatamente, porque a Avril Lavigne claramente é uma vampira, mas isso a gente conta em teorias da conspiração. Ou ela morreu e foi substituída. E tem feito isso a cada 10 anos. Mas 10? nunca saberemos. A cada ano. Cada ano. Não, mas Ela é aí- mais nova hoje do que em 2000. Mas ainda seguindo na música, eu tenho essa aí de dancinha e tal, e curta duração. Tenho a questão do Zé Felipe. Tem as músicas dele bombam Quem é Zé no Felipe? TikTok. Zé Felipe. É o Ah, Zé eu Felipe. lembro disso. Eu li uma notícia sobre isso. Eu sei o que tu vai falar. Daí a música dele bombam, né, no TikTok. Mas aí dele vai fazer um show e o show não lota. Eu lembro disso aí. Que foi bizarro, que ele teve que cancelar vários shows. Vários shows porque shows não vendeu por causa ingresso disso. suficiente. E isso tá muito Bom. atrelado a muitas coisas dentro da internet, né? Por exemplo, tu tem... O Vinícius vai lá e faz uma postagem muito específica sobre a Manu Gavassi. Ele vai ter muitos fãs que vão concordar com ele e alguns haters também. O Doug, por exemplo, estaria comentando lá alucinadamente: você está maluco, ela não tem talento, ela não tem nada. Mas daí seria uma briga na internet. No ao Inclusive, vivo, se vocês eles soubessem a minha nunca- distância pra Manu Gavassi, vocês ficariam surpresos. Mas ao vivo, eles jamais teriam essa mesma briga. Não digo verbalmente, mas se o Doug chegasse e falasse pro Vinícius na internet: eu vou te apagar, ia chegar na hora lá e não ia rolar nada. É aquele famoso meme da internet do cachorro enquanto ele tá preso e do cachorro quando ele tá solto. Porque o cachorrinho preso tá latindo. Tu abre a porta, ele trava. Então é a mesma coisa. E esses movimentos de internet, daí a gente pode até puxar um pouquinho pra relação política, também tem essa mesma relação com o show do tal do Zé Felipe. Porque se tu fosse analisar única e exclusivamente as métricas de acesso no Twitter, por exemplo, durante os debates políticos, durante os eventos políticos que foram ocorrendo nesses últimos meses, tu certamente olhar, não, mas tem uma certa... Nos um últimos certo anos, eu diria. tem um volume absurdo ali, pendendo pra questão da direita, pra extrema direita e tudo mais. Mas isso não se refletia nos protestos na rua. E digo mais, não tô nem querendo polarizar a situação de que isso acontecia só com a direita, porque com a esquerda também acontecia, entendeu? E no caso, muitas vezes o problema, e daí poderíamos nos aprofundar nisso em um outro episódio talvez, mas a questão da esquerda muitas vezes até poderia parecer o contrário, porque tinha um certo volume na rua, mas não tinha presença digital, digamos assim. Então tem esse embate do digital, do ambiente metaversico, digamos assim, pro ambiente real, né? Do que é a realidade das coisas, de fato, né? E, inclusive, falando agora nesse âmbito político, eu me lembrei do motivo pelo qual nos levou a falar desse assunto. Que tudo começou com o cabo eleitoral do nosso barbudinho, o Felipe Neto, que ele fez o seguinte tweet. Inclusive ele já apagou esse tweet, mas ele fez esse tweet.
Um alerta sobre o futuro do entretenimento. Os youtubers estão acabando. O cenário de filmes e séries está sob ameaça. A timeline infinita de vídeos curtos está dominando o mundo e criando uma humanidade totalmente viciada em dopamina. E o papo é sério. Ele embasa numa série de tweets os seus argumentos e tem de fato psicólogos que realmente concordam com ele e tudo mais, a grande maioria pelo menos, onde que o Felipe Neto ele é uma pessoa muito influente, quer a gente goste ou não. E não só tá nos pautando neste momento, como já pautou a internet várias vezes, e nesse caso aí, ele pautou diversos veículos de comunicação que fizeram matérias sobre isso, matérias essas das quais a gente pesquisou para poder fazer o episódio, né? Porque a gente precisa de alguma fonte para falar o que a gente tá falando, o que a gente vai falar aqui, né? Pois bem, uma das coisas que ele fala no vídeo dele, inclusive que ele faz uma explanação maior sobre isso, é uma frase que eu separei porque ela faz muito sentido. As pessoas estão viciadas em timeline. É capaz da pessoa ver um vídeo que tem mais de 1 minuto, tipo, o vídeo tem mais de 1 minuto, e desiste de ver. Como, inclusive, e aí eu quero mandar um abraço nominal, tem uma amiga minha, a Pietra, que eu quero mandar um forte abraço pra ela. Porque ela fala que ela não escuta o Freecast porque é muito longo. E ela não gosta que os cortes também são meio longos. Porque às vezes alguns tem 4, 5 minutos. Então um forte abraço pra ela, que ela vai sofrer com isso no futuro. Já está Mas, enfim, sofrendo. É aquela coisa da ansiedade das pessoas, né? Ela é só mais um exemplar dessa nossa massa digital ali, viciado nessa questão da timeline, nessa questão da dopamina, nessa questão da aceleração das coisas, né? Vocês, por um acaso, consomem o conteúdo na velocidade normal ou vocês aceleram ele? Eu consumo na velocidade normal. Eu Depende. tenho um ranço de botar em velocidade maior, cara. Depende se é do conteúdo, né, que a gente vai consumir. Se é um consumo, se é uma coisa que é para consumo ao estilo não tô prestando atenção, só quero que passe rápido, mas eu quero saber um pouco disso, eu acabo acelerando sempre. Tá, mas assim, eu tenho momentos pra consumir o conteúdo, então por isso eu deixo pra consumir na velocidade normal. Eu prefiro consumir na velocidade normal, porque é aquilo que eu falei pra vocês. Eu gosto de absorver o conteúdo que eu tô fazendo. Tipo, ao invés de eu pegar e ler de forma dinâmica um livro que eu quero ler, só pra poder caber ali no tempo que eu tenho disponível pra fazer uma leitura, eu prefiro não ler. Então, né? Porque não faz sentido se eu não vou absorver o conteúdo. Eu quero ter, tipo... eu quero saber o que tá acontecendo, eu quero entender daquilo, eu quero poder falar com propriedade daquilo. Aqui no fundo, aqui, tem uma prateleirinha com alguns livros. Desses livros, 9 deles são de uma série que eu já falei aqui. Não, são de uma série que eu já falei aqui, que é As Crônicas do Mundo Emerso. Tá? São 3 sagas, né? Cada uma com as suas trilogias, que se complementam. Eu já li 2 vezes, e as 2 vezes em que eu li foi lendo livro a livro, página por página, de forma calma e absorvendo o conteúdo. Eu sei toda a história de cabeça e eu gostaria de ler de novo, inclusive. Quando eu falo dá vontade de ler. Sim. Inclusive eu indiquei pro Teta esses dias. Tem aquela classe que tu tá lendo, e daí tu meio que desliga o cérebro e volta tudo. Volta pra reler. Isso acontece com muita frequência comigo, eu não sei porquê. Eu às vezes tô lendo a mesma página uns 4 dias. Hein? Mas deixa Inclusive, eu... só um fun fact pra concluir. O livro, O Poder do Hábito, eu comecei a ler ele porque eu queria readquirir alguns hábitos e ajustar os meus hábitos. Um dos hábitos que eu queria readquirir era o da leitura diariamente, assim, de pegar um livro e ler todos os dias. Eu demorei 4 anos pra terminar... Não, 4 não. 3 anos pra terminar de ler esse livro. Então esse livro não é bom. Ou a minha atenção que é péssima.
Eu ia levantar para vocês justamente esse negócio. Por que eu falo que o tempo ele não é a variável mais importante aí nessa questão do consumo de conteúdo? Como vocês bem sabem, eu sou um grande fã de Pokémon. Eu já assistia o Pokémon do início ao fim pelo menos umas 2 vezes. E tem mais de 1000 episódios, aquela merda. Inclusive, o Vinícius é o nosso convidado para um Colecionadores de Streaming que vai ao ar ainda sobre Pokémon. Aguarde. Ó. Pá, Mas o enfim. pessoal de hoje em dia fica louco com os filler, né? Meu Deus, imagina! Não, pois é, mas aí que tá. Eu hoje, uma coisa é uma criança de 10 anos de idade, como eu tinha quando eu comecei a assistir o Pokémon, assistindo. Tu tá vendo um tipo de conteúdo ali. Tu tá vendo, o Ash tá querendo ser o mestre Pokémon, aí vai lá o bichinho lutar. Beleza. Outra coisa é o Vinícius com 30 anos de idade assistindo o mesmo episódio. Eu vejo a mesma coisa? Óbvio que não. Definitivamente não. Hoje, além de ver rever Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo. Sim. Hoje, além de ver o conteúdo que tem por trás da narrativa do Pokémon, eu ainda vejo detalhes como, por exemplo, não é nem isso. Eu digo assim, a composição do roteiro. Como que funciona, qual é a forma onde é feito o Pokémon, entende? Ele não é simplesmente um desenho que se repete, ele tem uma forma. Se tu pegar uma temporada, ela espelha na outra. Tá, mas por que se espelha? Esse tipo de análise é uma coisa que tu só faz vendo aquilo várias vezes. É um conteúdo que parece simples, mas tu consegue extrair muita coisa daquilo ali. Aí que eu digo, será que um TikTok desses, porque eu não consumo TikTok, mas eu consumo os Reels do Instagram. Será que um Reels, um TikTok desse, um vídeo rapidíssimo, será que dele tu não consegue extrair algum tipo de coisa por mais que ela seja... Que seja o tempo. Por mais que ela seja pequeníssima, assim, mas será que tu não consegue extrair alguma coisa que tu pode evoluir aquilo pra alguma outra coisa? Porque, por exemplo, o Nerdcast, que é um dos maiores podcasts do Brasil, ele sempre trouxe conteúdo, assim, um pouco mais rebuscado, que na verdade não era rebuscado. Vamos falar sobre a Primeira Guerra, eles levantam vários detalhes sobre a Primeira Guerra, mas se tu te interessou por aquilo, tu vai buscar. Não é eles que vão te dar as mortas. Então, será que num TikTok desses, que tem um conteúdo de 30 segundos, eles não conseguem te motivar a assistir alguma outra coisa? Eu vi um negócio de espaço, e aí eu vou lá e vou buscar mais sobre espaço. Uma minoria. A nível de influência, eu acho que sim, tem alguma influência. Tem muitas coisas que eu comecei a prestar mais atenção por causa disso, mas aí a gente tem que analisar duas coisas, né? Nós três somos da mesma geração, né? A maneira como a gente consumiu o conteúdo, ele mudou ao longo da nossa vida pelo menos umas 3 vezes. No início a gente tinha que estar usando a Barça para tirar dúvidas, o dicionário e tudo mais. Depois a gente já tinha acesso à internet, mas era de uma maneira mais arcaica, onde a Wikipedia ainda tinha alguma credibilidade. E ela hoje ainda em dia... tem credibilidade, meu. Será? Eu vou defender a Wikipédia aqui. A Wikipédia tem menos erros que enciclopédias tradicionais. E além do mais, na própria Wikipédia tem as fontes de tudo que tá escrito. E ele leu na Wikipédia isso. Então, eu sou um defensor da Wikipédia. E aí tu não pode citar Wikipédia como fonte, mas tu pode citar lá, sei lá, pensando quântico do GeoCities. Aí pode, né, caralho? Olha, no meu TCC eu citei youtubers, então eu não posso falar nada. Mas... mais ou menos eu citei pessoas coerentes, né? O Max Valarezo lá do Entre Planos e o nosso querido Ed, né? Do Manual do Mundo Moderno. Mas enfim... Sim, eu citei os dois no meu TCC, que bizarro. Enfim, eu até me perdi o que eu tava falando. Lembrei. Tava falando a questão da maneira como se consome o conteúdo nas nossas gerações, né? Então, a maneira como a gente absorve e aprecia um conteúdo é bem diferente de como os jovens hoje em dia, né? Porque a gente vê um negócio e fica curioso e vai atrás de mais informações sobre aquilo,
né? Enquanto que o jovem, ele vai olhar aqui, tá o telefone dele aqui, pá. Gostei. Próximo. Ah, que legal. Próximo. E vai assim, e não para. Fica ali 2, 3, 4 horas. Quem nunca perdeu tanto tempo Aí assim, que né? tá. Aí que tá. O problema que eu vejo não é de vídeo de 30 segundos. O problema é que eu vejo que um vídeo de 14 minutos, por exemplo, é inadmissível assistir. Mas ficar vendo vários vídeos de 30 segundos durante 4 horas, aí tudo bem. Mas isso é questão psicológica. Tem aqui, por exemplo, essa questão da rolagem infinita. Ela explora um atalho mental que muitas pessoas usam naturalmente, que é o tal do viés de unidade. Essa teoria, de acordo com essa teoria, nós somos naturalmente motivados a completar a unidade de algo. Então a gente acredita que, seja qual for a quantidade que a gente vai receber, é a quantidade certa. Então terminamos para obter satisfação, a tal da dopamina. Exatamente a mesma coisa que acontece com a timeline infinita. Como a quantidade de conteúdo que eles nos oferecem é infinita, porque tu vai passando o dedinho, e vai passando o dedinho, e vai passando o dedinho, a gente continua navegando até consumir tudo. Só que a gente nunca vai terminar de consumir aquilo. E aí fica naquele ciclo sem fim, entendeu? Porque o teu cérebro já tá refém daquilo. Já foi, já era. Tu começou naquilo, tá fudido. Beleza, mas vocês já pensaram por que isso dá dopamina? Não. Vocês já pensaram por que vocês querem saber algo diferente? Porque a gente é curioso, porque a gente... Até por que tu é curioso? Mas às vezes nem nasceu é assim. saber. Às vezes é só Não, eu acho que a entreter curiosidade é natural do ser humano, né? Todo Sim, mundo é curioso. não, a curiosidade Só que é natural do nossa ser humano. curiosidade, mesmo. Tipo, um ela vídeo tem de que um ser explorada, rinoceronte né? acordando Incentivada. um cachorro não é necessariamente aprender algo. Mas, Mas é engraçado. sim, mas tu percebe que só de tu trazer isso pra cá, o Melo riu, tu percebe ele me que mandou esse isso vídeo te hoje. causou algo positivo? Sim, porque é É engraçado. por- É a coisa mais ridícula do mundo. É um... Como é que é? Um rinoceronte? Não é uma coisa Rinoceronte. ridícula, é uma coisa excepcional. Tu tem um rinoceronte caminhando acordando no meio um da rua. cachorro. Ó, O então, rinoceronte, o vídeo esse vídeo, tá? Ô Doug, pelo amor de Deus, salva esse vídeo pra colocar no post do episódio. A gente precisa compartilhar isso. O rinoceronte, ele tá caminhando de boinhas, assim, no meio da rua. Ele chega num cachorro que tá dormindo e dá uma cheirada no cachorro. Aí o cachorro, ele acorda, ele vê um rinoceronte na cara dele e dá um pulo. Isso filmado por uma pessoa que também tava na rua e tinha um rinoceronte passando. O quão incrível é isso? mas é isso que eu tô levantando pra vocês. Por que vocês se interessariam nesse tipo de conteúdo se não fosse pra poder interagir com outras pessoas a respeito desse conteúdo? No momento em que tu entra na timeline infinita, onde tem 500 milhões de assuntos diferentes, onde o algoritmo te ajuda a nichar junto dos teus contatos dentro da tua rede social, porque é isso que o algoritmo faz. Ele é estimulado por ti e por toda a tua rede social, pra tu ter o pupurri que as pessoas querem, Até tem querem um ver. ponto, né? Que o TikTok, ele não é uma rede social. Os próprios criadores trazem como uma plataforma de vídeos curtos. Não é uma rede social. Inclusive, isso se reflete no algoritmo deles, que ele não é baseado em quem tu segue, não é baseado no que teus amigos seguem. Ele é baseado no que tu gosta. Então, eu não preciso seguir as pessoas para receber o conteúdo delas. Por isso que um conteúdo que começa a viralizar no TikTok, ele explode. Porque quanto mais pessoas veem, mais pessoas ele é mostrado. E ponto. O Mas caso aí do que Luva tá. de Pedreiro é isso aí. Mas aí que tá. Basicamente. Não é basicamente tu chegar pro teu amigo e dizer: tu viu aquele vídeo do TikTok? Isso é uma rede social. Pode não estar online, mas ele forma uma ligação entre tu e outra pessoa. Tu e aquela outra pessoa vão rir da mesma coisa. Entende? Às vezes. E quanto mais conteúdo tu tiver absorvido nesse sentido pra poder mostrar que tu viu mais coisa que o outro, isso vai te gerar mais satisfação, tu vai ficar mais feliz, porque agora tu consegue interagir com todo mundo. E um Mas aí dos tu consegue problemas da interagir, gente mas é tu não consegue saber se interagir. aprofundar. E não é Mas só não no TikTok. importa, não importa, Eu vejo isso ninguém se muito aprofunda nas Eu conversas. vejo isso muito com séries, cara.
muito com séries. O pessoal consome umas séries modinha só pra poder estar Exato. dentro de um circo. Que é Mas o... Fala, Mela, o que é esse sentimento? O sentimento de pertencimento. Sim, mas isso é o que é o maior gerador de dopamina na gente quando a gente tá fazendo esse consumo meio superficial de tudo. É a gente poder compartilhar isso com outras pessoas. Ou tu acha que alguém... que te dá mais dopamina. Sim, ou tu acha que alguém isolado numa caverna ficaria consumindo eternamente uma timeline? Porra nenhuma, ele não tem com quem conversar. Me explica isso aí usando a caverna de Platão, por favor, pra gente dar nos nervos do Nilson. Bom, a caverna de Platão, o que acontece? O fogo, ele tá projetando sombras, né? E as sombras é a timeline infinita. Aí chega uma pessoa lá e faz uma dancinha lá na sombra. E aí a pessoa fica lá vendo, ah, meu Deus, tem dancinha. E as pessoas dão nome para aquelas dancinhas. Aquele ali é o Felipe Neto, aquele ali é o Felipe Castanhari, aquele outro é o Nando Moura, né? Aí as pessoas ficam assistindo. Aí vem o Vinícius, que não gosta de rede social, e diz assim... Melo, Doug, saiam da rede social, vamos lá pra rua jogar uma bola. E aí, é que você não fala de futebol ainda. E aí Sim, a gente vai lá pra rua jogar uma bola. Esse corte vai ser específico pro Nilson. Ele vai olhar isso e ele... Meu Deus, o que aconteceu aqui? Meu filho, parou com o BBBC, eu fiquei completamente idiotizado. Saudades do BBBC. Agora o cara tem que refletir com um freecast. Que triste. Agora eu só posso ficar levantando questão idiota aqui no freecast. Terrível. Mas eu queria dar um de uns, recadinho pra sorte audiência. de outros. Eu queria dar um recadinho pra audiência. Só deixa eu te interromper pra falar que o Vinícius ele absorveu todas essas informações no TikTok. Não, foi no Instagram. No Rios? O Reels do Instagram. No fundo desse Reels tinha a foto do Peaky Blinder. E uma frase. Vai, Pikachu Peaky Blinder. Quero dar um recado pra audiência. Se tu tá se sentindo hoje triste com a dopamina baixa, vai lá em @TikTokFreecast ver nossos cortes, que a tua dopamina vai lá. Ouvi dizer que esse negócio de ver cortes não é muito bom pra autoestima. Essa piada foi muito nichada. Depende dos cortes. Não é muito legal ver cortes às vezes. Depende. É sim. Inclusive, vou fazer uma homenagem pra nossa amiga Carol, né, do falecido, por enquanto, Pseudociência, né? Vá no TikTok e procure vídeos de cirurgias oculares. São maravilhosos. Eu quero também dar um recado aqui, uma dica cultural, na verdade. Vá no TikTok e coloque manicure de cavalo. Se divirta. Isso foi bem específico. Mas aproveitando que eu falei dessa questão de cirurgias oculares, eu não sei se quando esse episódio vai pro ar eu já vou ter feito o meu transplante ou não. Que eu tô pra fazer o transplante do meu outro olho. Eu vou voltar a enxergar. Quer dizer, da minha outra córnea. E aí eu voltarei a enxergar. Em 2023, eu vou fugir dos espelhos. Informação. Mas enfim, foi só uma aba anônima que eu abri aqui. Arroba... Não. Siga lá, Pelota. Vai lá, Vinícius. Eu? Por que o vício em dopamina é ruim? Eu não entendi. Por que é ruim se nos faz bem? Mas Alguém pode me explicar? Tudo que é em excesso faz mal, dizia minha mãe. Mas por que em excesso? Assim. Não tem uma dose correta, não tá dizendo de quantos ml. Mas a questão não é a dopamina em si. É que tu fica. Digamos assim, tá? Quando tu começa a beber. Tá bebendo uma cerveja, tá bebendo. Eu ia usar o mesmo exemplo.
É que grandes mentes pensam iguais, assim como Ou grandes pessoas bêbados, muito né? perturbadas. Pois bem, O pessoal, as bêbadas, né? Sei lá. a pessoa, ela começa a beber. No início, é bom. Patrocínio, tá gostando. boêmia. Vou ter que censurar o Vinícius. Vou até raspar a cabeça aqui pra fazer essa censura. Aí, tu começa a beber. E no início tá tudo certo. Tu vai bebendo. E continua tudo certo. E pra ti, tá tudo certo tu beber mais e mais e ficando mais e mais feliz com aquilo. Só que tem um ponto que aquilo começa a te fazer mal. Ou que tu não começa. Que tu vai começar a não lembrar das coisas. Ou que tu vai começar a fazer coisas que te envergonham. Ou coisas do gênero. A mesma coisa quando tu tá consumindo horas e horas ali desse conteúdo. Porque, por exemplo, tu tá no trabalho. Tu para 5 minutos pra ver os videozinhos no TikTok. E tu ficou 1h30 vendo aqueles videozinhos no TikTok. Aquilo te prejudicou no trabalho. Então, tá te prejudicando, mesmo que não diretamente por causa da dopamina, mas indiretamente pelos problemas que vai te causar o teu foco de atenção naquilo. E também, não é o ponto o excesso de dopamina, mas como isso tá prejudicando a tua atenção e tá te causando mais ansiedade por mais conteúdo daquilo, porque é que nem uma droga viciante. Tu vai experimentar num primeiro momento e tu tá, beleza, eu não tô viciado nisso. Até que daqui a pouco tu começa a depender daquela droga pra te sentir naquele estado de felicidade ou do que quer que aquela droga em específico vai te causar. Então tu fica dependente daquilo pra te sentir feliz. Por exemplo, uma pessoa que bebe pra fugir da sua realidade, porque a sua realidade é uma merda, né? E normalmente as pessoas tentam fugir das suas realidades por causa disso, e por isso que elas buscam essas maneiras de se entorpecer. Ela vai consumindo uma outra coisa pra fugir dessa realidade. No momento em que ela tem que encarar a realidade sóbria, é um inferno. Então ela cada vez mais vai tentar fugir mais e mais e mais, e ficando cada vez mais e mais tempo entorpecido por aquilo. Tá, mas Isso qual vai que seria causar- a realidade do viciado em dopamina? Não, Não é que... necessariamente na dopamina. É que vai te Ah, mas prejudicar porque vai te qual causar seria a ansiedade por realidade? mais. É que vai te causar ansiedade por mais. É que no Entendeu? caso Tu tá feliz, é a Tu quer necessidade. ficar feliz de novo. Tu vai te sentir necessidade de ficar feliz de novo. E de novo. Isso, e de novo. No caso, e de o que eu novo. ia levantar a respeito da bebida seria mais ou menos o mesmo efeito que ocorre quando uma pessoa bebe Alcoólicos Anônimos. com muita frequência. Se tu não tem o hábito de beber Um abraço uma pra minha amiga cerveja, que posta story todo dia bebendo cerveja quando chega do trabalho. Um forte abraço pra ti. enfim, se tu não tem o hábito de beber cerveja todos os dias, se tu bebe uma latinha, às vezes tu já tá tontinho. Agora, se tu bebe todos os dias, tu acaba criando uma certa imunidade Resistência. àquilo, sabe? Isso, uma resistência àquilo. Por tu criar uma resistência, tu vai buscar mais daquele recurso para que tu consiga sentir aquela tonturinha que tu gostava lá na primeira cerveja. Entende? E isso acontece também com pornografia, com droga, com a televisão antigamente, videogame, né? Qualquer produto de consumo rápido, ele pode gerar esse tipo de efeito na nossa cabeça. Então, acaba que no momento em que tu vai consumir qualquer uma dessas coisas isoladamente, após um período de uso regular, aquilo já não tem o mesmo efeito. E tu vai acabar se sentindo mal. Então, tipo assim, qual é que é o problema do vício em dopamina? É isso, é tu não aproveitar as coisas mais. Entende? E deixa eu representar o Nilson aqui e falar que isso acontece, por exemplo, também na academia. Porque tu começa a fazer um exercício e tu tá te fazendo bem aquele exercício. Só que se tu só fizer aquele exercício a vida inteira e da mesma forma, ele não vai te causar nada. Então, pra te ficar melhor e sentir um desempenho melhor, um prazer maior, tu vai fazendo cada vez mais exercícios, cada vez exercícios mais complexos, mais peso, enfim. Mas isso tudo vai de acordo com o que a psicóloga Karina Fidelis... Não, porque a psicóloga Karina Fidelis, ela fala que a principal consequência disso tudo é o imediatismo, que ninguém consegue de fato alcançar. O uso excessivo desse tipo de conteúdo nas plataformas gera uma frustração no usuário, pois nada na vida é imediato.
e o costume com esses conteúdos fáceis faz com que se crie uma falsa impressão disso. Ligado a isso, a baixa resistência à frustração gera um adoecimento dos usuários. Ou seja, a gente tem toda essa questão vai nos deixando cada vez pior na cabeça. Vai causando... No caso, assim, isso me lembrou até daquela questão daquele vídeo que viralizou do Casimiro, em que ele fala que a vida é em 1x. Porque um usuário tinha comentado que tinha achado esquisito ver a live, com perdão da redundância, ao vivo, né? E tinha achado lenta. Porque ele sempre via os vídeos, os cortes, de forma acelerada. E, de fato, a vida, ela é em 1x. Porque é a velocidade normal das coisas, né? E quanto mais ansioso a gente vai ficando... quanto mais 1x de velocidade. Exato. A gente vai... O cara tava pensando em X de comida. Quanto mais tu vai absorvendo esse conteúdo também, de certa forma, pasteurizado, porque tu pega uma sequência de dancinhas, tu sabe qual é a coreografia, tu não sabe quem é a pessoa, sabe qual é a música, tu não sabe qual é a coreografia, sabe qual é a coreografia, sabe qual é a música, mas não sabe quem é a pessoa. Enfim, os outros vídeos assim, receitinha, tu vê, esse aqui faz uma receita, beleza, leva pra outra. Esse aqui faz, sei lá, sei lá, enfim, tem um rinoceronte ali. Mas tu entende, é que esses vídeos aí mais curtos não são em velocidade normal, vamos dizer assim. Sim, mas sem velocidade normal, às vezes causa esse fenômeno. Efeito de 2x, vamos dizer assim. Isso, porque ele é curto. Se for muito longo, a pessoa não quer ver. E aí, quando é mais longo e a pessoa quer ver, ela põe de uma velocidade acelerada. E, de novo, eu volto no exemplo que eu dei lá da Pietra, que ela simplesmente consome os vídeos no YouTube, a maior parte deles, e muitos dos conteúdos que ela consome em 1.5, em 2.5... 2.5 acho que não sei nem se isso tem, mas enfim, tem até 3. Cacete. E aí vai consumindo dessa forma, então na prática ela não absorve a coisa, e além disso vai causar talvez cause, seja uma coisa que vai causar causando, né? o TDAH nela em algum momento, porque pode acontecer da pessoa não ter o transtorno, mas desenvolver o transtorno por causa desses hábitos. Porque vai prestar atenção numa coisa por 30 segundos, por 1 minuto. Passou disso, ela não vai prestar atenção. E se tiver uma velocidade lenta, não vai prestar atenção também. E aí, como é que vai trabalhar? Vai ter uma reunião, vai fazer alguma coisa se tu não prestar atenção nas coisas? A reunião vai ser em 1x, né? Eu tenho dificuldade quando eu tenho uma reunião e tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho dificuldade de atenção. Por isso que eu acabo consumindo, quando tem esse tipo de coisa, eu acabo consumindo a Ritalina. E cada vez mais eu tenho consumido mais Ritalina, porque cada vez mais eu tenho sentido mais falta de atenção nas coisas. Entendeu? Justamente. É exatamente isso que a gente tá falando da resistência. Porque tu vai consumindo a coisa, né? E precisa cada vez mais daquilo pra ter o efeito que necessitava, né? Mas só defendendo as pessoas do 2x pra cima... Nada contra a nenhuma risada. Nenhuma risada. Tá. Não, só defendendo, porque assim, depende também da maneira que tu vai consumir esse conteúdo, tá? Uma coisa é tu consumir um conteúdo a 2x lavando louça, outra coisa é tu sentar e ficar olhando. Porque se tu fica olhando, o teu cérebro acelera junto com o vídeo. Um pouco mais tu já tá no ritmo normal, entendeu? Do vídeo ali. E aí se tu põe na velocidade normal dele, parece que tudo ficou lento. Entendeu? Sim, então é possível consumir, tá? As coisas a 2x, 3x, às vezes, sim. É possível consumir, mas precisa tem gente que dar só atenção. consome 3x. E tem gente que vai consumir o Freecast em 2x, mas para isso vai precisar ser inscrito, vai precisar ter o sininho, vai precisar nos acompanhar lá nas redes sociais, porque a gente tá sempre postando conteúdo naquela merda. Tem conteúdo de manhã, tem conteúdo de noite, tem conteúdo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. A gente não fura um dia nessa caceta. Então nos ajuda. É que nem o Jonathan da nova geração.
poucos vão entender essa referência. E tu, Doug, me conta O que eu te como é conte? que é pra ti Como é que é? essa Como é que é? vida em um X. Normal, pra mim é normal. Tu consome conteúdo acelerado? Não, tu não consome conteúdo Consome não. X. X, Assim, tu come. como eu falei. X também. Quando eu era mais novo, eu conseguia tancar 2x, mas hoje em dia é Caralho. só um e já fico estufado. Eu não consigo. É uma merda. Mas você aí, enquanto é jovem, aproveite pra comer as coisas, porque depois fica mais velho, tu come e fica estufado, é horrível. Tem hipertensão, é uma merda. Espero que não faça um corte disso no futuro, porque fica tão dúbio. Vai, siga lá, Pelota. Não, é aquilo. Eu tenho momentos pra consumir os conteúdos. Geralmente é em exercício. Daí eu escuto um podcast inteiro. Se ele tem de 2, 3 horas, óbvio que eu vou fatiando, né? Porque um exercício vai durar 1 hora, 1h30, mas eu vou fatiando e escutando em 1x pra poder absorver aquilo o máximo que eu conseguir. E também na questão de vídeo, muitas vezes eu não vejo vídeo, eu escuto os vídeos. Em 1x também. Daí quando é uma coisa. Como um vídeo é uma coisa mais curta, de uns 15 minutos, por exemplo, quando eu vou lavar a louça, fazer o rango, eu boto pra escutar um videozinho. Não, tem uma galera que curte consumir as coisas de forma fatiada. Um exemplo disso é o açougueiro do Arvoredo, aquele clássico caso. Mas, enfim. O Jack também, né? Também. Ah, cara, que piada horrível. Mas eu vejo que tem gente que consome até série em velocidades mais altas. Aí não tem desculpa. Esse daí tá perdido na vida. Aí eu vou te já falar uma tentei coisa. só pra ver. Eu já tentei só pra ver se eu vi consigo no absorver. Twitter. Não Eu vi funciona. no Twitter, quando lançou o Stranger Things, tinha gente que consumia em velocidade mais alta pra terminar antes, pra saber o final antes, cara. Pelo amor de Deus, velho. Pula pro último episódio, filha da puta. Assim, eu vou falar uma coisa forte aqui. Mas essa geração que faz isso vai ser uma geração de ejaculações precoces. E eu tô falando no sentido real da coisa. Porque a galera vai chegar no seu ápice em 30 segundos, 1 minuto. Mais do que isso, eles não vão querer. Tu sabe que o jovem agora não quer nem sexo, né? Isso é verdade. A humanidade tá fadada a desaparecer. Imagina, 5 minutos vai ser um tempo inacreditável. O problema de previdência do Que a Japão. igreja que causaria isso nas pessoas. Eu escolhi esperar a vida toda. Em vão. A gente O problema pode de dizer- previdência que tem no Japão hoje, que tem mais velho do que jovem pra pagar os impostos lá, vai acontecer com a gente na nossa geração quando a gente for velho. Ó, escreve o que eu tô falando. Ainda bem que eu não Mas chego assim, ó, lá. Sabe, essas clínicas do homem, vamos dizer assim, vão tudo falir daqui a uns anos. E New ninguém- York todo- Medical Group. que eu Boston vou falar é Medical forte. Group. Vai todo mundo querer ter ejaculação precoce. Vai ser moda, né? Vai ser moda. Tendência. Eu realmente não duvido. O negócio é abrir uma Porque sex shop, só tô falando. as pessoas não têm paciência pra nada. Não vai ter paciência pra vídeo, não vai ter paciência pra aula, Assim, não vai ter paciência pra série, filme. Por que teria pro sexo? Assim, antigamente, os nossos pais, eles trabalhavam mais do que nós trabalhamos atualmente, né? Como é que eles tinham paciência pra assistir as coisas? Que eu não entendo que a gente não tem agora. Eles não tinham tempo pra assistir as coisas. Eles não tinham opção. Não, eles tinham paciência. Porque eles Não, eles não sentavam tinham na frente tempo mesmo. da TV pra ver uma novela. Depende. Por exemplo, no caso da... Não é da- depende. Pera, você tá falando nos anos 90. Nos anos 90 80. pode ser. 80, Tá, 90. não, beleza. Aí, de certa forma, ok. É que mais antigamente que isso, né? Lá nos anos 70, 80, quando nossos pais eram jovens, realmente a maioria deles, se queria estudar, não tinha como, porque é aquela rotina que muitos jovens hoje em dia têm de trabalhar durante o dia e estudar à noite. Então te sobra muito pouco tempo e tu tem que selecionar o conteúdo que tu vai consumir. Então, quando tu tem uma plataforma que te dá tudo de mão beijada, sem estresse nenhum, pra te só ficar ali, ó, passando o dedinho ali e consumir,
vai tentar consumir o maior número de conteúdo possível no menor tempo possível. Vai tentar compensar o tempo que tu não teve de lazer ao longo do dia. Mas Isso é aí tu horrível. troca a qualidade pela quantidade. É uma coisa que me anoja. Tá, Em diversas coisas da vida. Mas aí, assim, não tinha TV. O que as pessoas faziam? Amor. Não, além disso, elas tinham que parar uma hora. O que elas faziam? Tinham que ler. Vão ler o quê? Jornal? É por isso que Ah, o Doug tá na mas geração eu sou pobre, e aí eu não posso ler jornal porque eu não posso comprar. Ah, mas o meu vizinho me emprestou um livro que eu já li 800 vezes. Tenta ler 800 vezes o mesmo livro hoje. É impossível, tu não consegue ler uma. Ah, o pessoal não consegue Entendeu? ler a Bíblia. Não, a Bíblia é o livro mais consumido do mundo muito em função disso. Sempre foi um livro barato. Ninguém lê a Bíblia porque ninguém nunca fez um filme completão. Boa. Ele nunca tinha ouvido essa ao vivo. Essa eu nunca tinha ouvido. Bem, a gente já tem que começar as nossas gloriosas. É hora conclusões. de dar tchau. É hora de dar Quase chegando tchau. lá. E eu queria começar dizendo que tem pessoas que sabem do futuro. Porque, lendo um artigo Pera aí. Episódio 24, Viagem no Tempo. e episódio número 1 do Colecionadores de Streams, a gente também fala sobre viagem no tempo. A gente, inclusive... E qualquer conversa de bar com o Neil Show e o que fala umas coisas muito esquisitas. Então, eu ia falar que a gente faz um exposed do Nilson nesse episódio do Colecionadores de Streaming. Então, se tu ainda não sabe dos fetiches bizarros do Nilson, E do vai lá e Doug. confere. Mas o Doug, todo mundo já sabe. Esses caras que sabiam do futuro, ele, num artigo da BBC de 2020, eles comentaram o seguinte, tá? Eu realmente acredito que os vídeos curtos são um novo paradigma para consumir conteúdo da internet. E é uma grande mudança de comportamento. É algo que vai durar muito tempo. Está durando. Para ele, a próxima expansão do TikTok virá de todos os gêneros para o formato de vídeo de 1 minuto. E aí ele conclui: da educação às receitas culinárias. Em 2020 o cara falou isso, que acontece hoje. E o cara não falou isso no meio da pandemia, foi no início do ano. Quando o TikTok tava surgindo, de certa forma. E a própria Netflix está estudando maneiras de fazer séries nessa pegada aí, de vídeos curtinhos. Sim, eles lançaram uma série que eu li a reportagem, mas eu nunca ouvi falar dela, que é uma série espanhola, que tem Opa! não sei quantos episódios, mas todos os episódios têm tipo 11 minutos. A quinta série, amigo. Todos os episódios têm em torno de 10 a 11 minutos. E pra te consumir toda a série, tu não leva 2 horas. Ah, bicho, que Não tu tá sei. falando? A gente não assistia Meninas Superpoderosas quando a gente era pequeno? Tinha 10 minutos aquela porra. 10 minutos que tu via. Meninas Superpoderosas era assim, dava uma meia hora ali do Cartoon, por exemplo, aí dava 5 minutos, não, dava 10 minutos de propaganda e os outros 20 ali eram 2, 3 episódios. Isso daí 2, 3 era... episódios. Pô, claro. Então, Isso daí era vários meninas desenhos. Johnny superpoderosas Bravo. são as percursoras do TikTok. Sim. Não, todos os desenhos que a gente consumia quando a gente era criança era assim. Hoje eu não sei como é que tá. Mas quando a gente era criança, Que eu me lembre, era assim. não. Que eu me lembre eram episódios de 20 minutos, onde tu Não. tinha um início, que é, exceto na vai época do Cartoon Cartoons, né? Vai no YouTube da vida e procura um episódio. Não Deve precisa, ter tem HBO algum- Max. Ah, Patrocina melhor nós. ainda. Tu vai ver, deve ter uns 2, 3 episódios por cada Tem toda a trechinho de meia temporada hora. do Johnny Bravo, por exemplo. Eu vou assistir hoje um episódio. Ou 2. Cara, por quê, cara? Que é bom. Johnny Bravo é um... O Johnny Bravo é um dos personagens mais incompreendidos da história do Cartoon Cartoons. Ele é chato pra caralho. Tu não via? Tu não tinha cartão Não dos via. Tá. Não tinha mesmo. Não era burguês safado. Não via, mas hoje não Ô, treina a pirata. perna.
Foi na ferida. Não, não, Foi na ferida. Eu boto muito peso no leg press. É que nem o Johnny Bravo, garanto. Tá, mas assim, pra vocês, o TikTok pode Aqui, ó, marcar o fim hashtag das redes bumbum na sociais? nuca. Pra vocês, o TikTok pode marcar o fim das redes sociais? Tomara. Acho que Eu não. mais quero que social. acabe essa merda. Acho que não. Depois que acabou o Orkut, falaram que ia acabar as redes sociais, então não. As redes vão se adaptando, né? O próprio Instagram É. tá se adaptando, se moldando pra ficar mais TikTok. O YouTube tá se moldando pro TikTok também, né? Enfim. Mas em relação ao futuro do TikTok, eu trago algumas informações. Vai ser em vai lá. fotos. De tão rápido. Com base nos movimentos recentes, né? A GIFs Rock animados. Content, a Rock Content fez um estudo sobre isso, né? E o que eles imaginam pro futuro do TikTok? Que ele vai ser usado cada vez mais como plataforma de busca. Porque hoje a geração Z já pesquisa muito mais as coisas no TikTok do que no Google, por exemplo. Isso Mas é que são nem dados. Nossos pais que pesquisam mais no Facebook e no Google. Pois então, Né? o segundo ponto que eles colocam aqui é a questão do e-commerce. Que o TikTok ele vai trazendo os anúncios de uma forma muito mascarada e tem pessoas que não percebem ali que tá no meio de um anúncio, porque tem ações, por exemplo, muito comuns assim da Antártica com influenciadores do TikTok que fazem receitas, que eles vão fazendo receitas ali utilizando o Guaranazinho Antártica ali. E se tu não tá acostumado a catar propaganda, tu não percebe que é uma propaganda. E é. Então, mas no vai Brasil acabar consumindo, No Brasil não tem que ter um esquema dizendo Tem. que é propaganda? mas tá na legenda. E na legenda vai estar escrito Aparece ali pub. publi, vai ter um negocinho embaixo escrito publi. Tá tudo Ah. dentro da lei. Mas a pessoa Mas tá eu olhando o acho quê? O conteúdo. E tá tudo Eu certo. achei Eu que até tinha prefiro uma informação, propaganda Tem assim. pouca, tem pouca publicidade no TikTok, eu acho. Claro, por isso que é uma rede bem pequena. Não, eu tô falando oficial. Não dos próprios influenciadores, mas deles mesmo. Eu acho que tem muito pouca. O TikTok ele não precisa de propaganda hoje em dia, quase. Não. Dentro dele. Mas ele tem. Tem várias. Mas que é tu não pouca, percebe. Toda vez pouca. que não é pouca, é que tu não percebe, porque tá mascarado. Claro que eu percebo, aparece ali embaixo. Tô te falando. Tem muitas propagandas Tô te que tu não falando. percebe. O vídeo publi Nunca. do influencer é uma propaganda. Não mas eu tô necessariamente não, uma falando sim, dele mas aí mesmo. quem tá Tô falando ganhando, no deles caso, é o próprio. influencer, entendeu? Não é o TikTok. Tu diz propagandas do TikTok no TikTok. Isso. É, tipo o tipo do YouTube que tem. Google, Tá, mas é que o TikTok Ads não lá. precisa disso. Não, o Ads, o TikTok não precisa por causa do formato dele. Tá, mas o que formato financia o Shorts, por TikTok? exemplo, Como é que ganha Não, dinheiro é que assim, então? É. o TikTok ele ganha porque ele não tem esse formato de ads como é no YouTube, que vai surgir uma propaganda antes de um vídeo. Tu vai ver um vídeo como se fosse uma propaganda, só que tu não tem limite de tempo pra pular. É um vídeo normal na tua timeline, que ele vai aparecendo, opa, isso é uma propaganda, tu passa. Entendeu? Ah, tá. Tipo, mais um usuário fazendo Isso, o vídeo. por exemplo, isso. tu tá com o teu celular ali, aí tu passou o vídeo do Freecast ali, o corte do Freecast, aí tu viu o Doug mostrando as gatas da sua namorada, aí tu passou mais um, opa, tem a Juliette dançando e fazendo uma propaganda das Americanas, aí tu passa porque tu não quer ver a propaganda das Americanas, aí tem outros vídeos lá, um vídeo de gatinho, um vídeo de uma calopsita, um vídeo do Melo bebendo, aí daqui a pouco, pá, tu tem um influenciador fazendo um react a algum programa, daqui a pouco, algum produto, etc e tal, pum, é uma propaganda, e assim vai passando. No caso dessas propagandas dos influencers, o dinheiro não vai pro TikTok, tudo certo, só que o TikTok ele ganha com essas outras propagandas, porque paga uma grana federal, provavelmente. Sim, sim, isso que eu tô dizendo, mas é que eu vejo muito poucas. Tipo, o que mais aparece é do Happn. A do Happn é seguida, essa que aparece. Tu quer nos dizer Happn, alguma coisa, a Doug? rede social. A rede social Solteiros? de solteiros, é? É. Curioso esse algoritmo, hein? O que tu anda procurando? Eu acho melhor cortar essa parte pela saúde É, eu acho do melhor nosso cortar. amigo. Bem,
Vamos finalizando, porque a gente já tem 1h10 de programa. É um negócio que a gente poderia falar eternamente. Conclusões. A minha conclusão é que as redes sociais vão se adaptar e é muito prejudicial que a gente se acostume com esse conteúdo curtinho em pílulas, porque a nossa atenção é pra casa do caralho e cada vez mais a gente vai exigir menos do conteúdo e mais conteúdos rasos. Minha conclusão é que, por favor, assistam em 1x. Cara, não precisa ter pressa, consome aquele bagulho gostosinho ali pra massagear teu cérebro. E outra dica: pesquisem manicure de cavalo no TikTok. O cara vai voltar nisso. O cara vai voltar na porra do manicure de cavalo. Bom, a minha conclusão é a seguinte: não queiram saber de tudo. Se foquem em um ou dois assuntos e pesquisa. Pode ser no TikTok mesmo, no Instagram, só daquele assunto. Tenta saber o máximo possível desses assuntos que tu gosta. Não precisa saber de tudo, não precisa estar dentro de todas as conversas. Até porque... Acha outros jeitos de conversar com as pessoas. Não precisa ser assim. Até porque, já diria Diório Vasconcelos, na Bergamota Mecânica, citando Newton, o que sabemos é uma gota, o que ignoramos, um oceano. É isso aí. E tô só Algum pela de volta você- do Orkut aí, Orkut muito ok, tô por Algum ti, de vocês cara. tem uma perguntinha ou eu vou com a que eu anotei aqui? Eu tô pela volta do MySpace. Vai lá, Melo. Vai com essa. Eu tenho uma perguntinha, Faz uma perguntinha e depois eu faço essa outra aí. Ou tu quer encerrar com a tua? Você deu match no Orkut quando ele esteve em Porto Alegre? Ah, eu entendi a tua pergunta, eu tive que pensar. Bah! Eu tive que pensar. Belíssima pergunta. E eu vou concluir com esta perguntinha que vai deixar você reflexivo. Vai deixar você com a pulga atrás da orelha. E vai te deixar pensando por mais de 30 segundos. Será que você quer que os algoritmos te digam o tempo inteiro o que tu quer assistir, o que tu quer curtir, o que tu vai consumir, e principalmente o que tu vai pensar? Forte abraço. That's my puppet. Forte abraço, tchau!